o que o Dejur descobriu? As estratégias defensivas. As estratégias defensivas não é mecanismo de defesa, tá? Quem estuda aí a psicanálise sabe dos mecanismos de defesa do ego, que são inconscientes. As estratégias defensivas, elas não são um mecanismo de defesa, por quê? Porque as estratégias defensivas, elas se dão no coletivo de trabalho, no ambiente de trabalho, e está relacionada com o trabalho. E esse é um conceito que, quando a gente estuda ele e a gente aplica na nossa prática, nos ajuda muito nas intervenções em saúde mental no trabalho. E lá na formação eu explico com mais detalhes como que você faz quando você está em grupo, quais são, né, essas estratégias defensivas. Eu acho que tudo que a gente puder ampliar nossa percepção e nosso entendimento, é importante que a gente inclua, né? Então, porque a gente não fica com uma visão tão limitada, a gente expande a nossa percepção e a nossa compreensão. Então, vamos lá, vamos voltar aqui que eu quero... Olha, esse fluxo aqui, se você está no Instagram, não sei se você vai visualizar com tanta precisão, assim que as letras estão pequenininhas, mas eu vou explicar, tá? Aqui no YouTube, no Facebook, talvez a tela, se você tiver no computador, talvez isso melhore para você, mas vamos lá, ao vivo e a cores assim. Eu quem elaborei esse fluxo aqui, tá? É autoria minha, é o meu irmão que é arquiteto que desenhou para mim, e ele está lá numa das aulas da formação Psicólogas Consultoras. Então, aí veja, né? Basicamente, como que a gente vai entender a psicodinâmica do trabalho, né? Onde o que você estuda são as intersubjetividades, ok? Então, você vai entender a psicodinâmica do trabalho da seguinte forma, né? Primeiro, você tem, né, o trabalho, a organização do trabalho, que é resultado do trabalho prescrito, que é planejado. Então, quando um engenheiro, um gestor, quando ele planeja algum trabalho, ele tem a expectativa que aquele trabalho seja realizado da forma que foi prescrita, que foi planejada. Então, um conceito que a gente chama de trabalho prescrito, né, de prescrição do trabalho. Quando esse trabalhador vai para o dia a dia dele, né, quando ele está ali na organização do trabalho, né, no real do trabalho, que é um outro conceito também da psicodinâmica do trabalho, ele vai se deparar com incidentes, né, com riscos, com várias situações ali, que são esses raiozinhos, né, relacionamentos positivos ou negativos, estilo de gestão, ele vai se deparar também com imprevistos, né, porque os imprevistos, só um pouquinho, deixa eu só por aqui mais perto para eu poder também já ir visualizando. Então, deixa eu pôr aqui, deixa eu estender aqui a tela, que vai ficar mais fácil para eu visualizar. Pronto, acho que agora deu. Então, esse trabalhador, quando ele está ali no ambiente dele, na experiência do real do trabalho, então ele se depara com incidentes, riscos, fracasso, imprevistos, estilo de gestão, relacionamentos interpessoais, está tudo ali presente, outras variáveis, né? Eu só citei algumas aqui para efeito didático. Isso vai gerar nesse trabalhador uma tensão, e essa tensão pode até levar a um sofrimento psíquico. Esse sofrimento psíquico, veja, primeiro, eu estou falando de uma forma bem simplista, né? Eu quero deixar registrado isso, tá? Lá na minha dissertação do mestrado, você pode se aprofundar, eu pesquisei, inclusive, consultoras, tá? Então, a psicodinâmica do trabalho, a saúde mental do trabalho de consultoras. Então, a minha dissertação do mestrado está na UTF-PR, onde você pode acessar pelo meu nome completo, ok? E voltando aqui, então isso aqui é para efeito didático, tá, gente? Por favor, né? Eu sei que eu posso contar com essa compreensão de vocês. Então, o imprevisto que o trabalhador tem, um problema de relacionamento com o líder. Vamos pegar, por exemplo, assédio moral.
que nos últimos 3 anos aumentou assédio moral no trabalho, aumentou as reclamações trabalhistas em assédio moral e sexual no trabalho, aumentaram em mais de 600% em 3 anos. Em 3 anos. Por isso que um dos bônus que eu costumo dar quando o aluno, né, quando o psicólogo, a psicóloga se inscreve na formação, é uma palestra sobre assédios no trabalho e discriminações também, muito consistente, baseada na Lei 14.457, que exige que as empresas façam um trabalho de orientação e prevenção aos assédios no trabalho. E essa palestra, né, eu fiz também com uma curadoria de advogados, de engenheiros, para ela ficar consistente, né, e eu não só abordar na perspectiva da psicologia. Então, voltando, vamos pegar então esse exemplo do assédio moral, que é algo que está em alta em termos de incidência, e as empresas ainda têm muito tabu de falar sobre assédios no trabalho. Então, vamos lá. Então, no relacionamento que esse trabalhador estabelece com o seu líder, né, existe um assédio, ele está sendo assediado moralmente pelo líder. Quais serão as possibilidades desse trabalhador lidar com esse sofrimento? Na perspectiva da psicodinâmica do trabalho, existem 2 possibilidades. Uma possibilidade é por meio das estratégias defensivas, que são inconscientes. A outra possibilidade é por meio da mobilização subjetiva. Se ele escolhe o caminho, né, da estratégia defensiva, que é inconsciente, então aí ele vai poder usar. Como que ele vai, sabe aquela coisa, como que ele vai lidar com aquela situação que está gerando sofrimento psíquico? Para ele não adoecer, ele usa de estratégias defensivas, que são inconscientes e que podem se apresentar de que forma? Na forma de uma resistência, na forma de uma introjeção, na forma de uma denegação, na forma de uma negação, ou seja, negação. Todos esses conceitos estão explicados lá nas aulas da formação, tá? Mas aqui eu não vou ter tempo para poder, que a gente já está com 40 minutos aqui, né? Mas rapidamente eu vou dar o exemplo da negação, que é uma estratégia defensiva, que eu acredito que vai ajudar nesse exemplo do assédio moral. Então, esse trabalhador está vivenciando uma situação de assédio moral por parte do seu líder, né? Poderia ser pelos pares também, mas no caso do líder. E aí ele precisa desse emprego. Ele não pode abrir mão desse emprego. Ele já está numa idade que ele está quase se aposentando. Então, ele não pode abrir mão desse emprego, ok? O que ele faz para poder sobreviver naquele ambiente e não adoecer? Psiquicamente e fisicamente, né? Porque a gente sabe das somatizações, né? Ele usa de uma estratégia defensiva que é a negação. A negação, ele vai falar, não, mas chega alguém para ele e fala assim, mas você não está vendo, o teu líder está te assediando. Ele vai falar, não, imagina, não está assediando não, isso daí é o jeito dele, ele é assim mesmo, eu conheço ele, eu trabalho com ele há 20 anos, ele é brincalhão mesmo, não, quando ele me chama de gordo, eu sei por que ele me chama de gordo. Estou dando um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus, aqui é didático. Então, ele usa da negação, porque se ele enfrentar a realidade, se ele realmente ter consciência de que é um assédio moral, ele vai precisar se posicionar. Ele não vai dar conta, né? E aí ele pode adoecer também. De uma forma bem simples, de novo, tá? E aí que ele vai usar o quê? A normalidade enigmática. Então, se apresenta essa normalidade enigmática, que diante de uma situação estressora, diante de uma situação de assédio moral, né, que está se gerando sofrimento nesse trabalhador, ele apresenta aparentemente que está tudo normal, né? Então, aí vem a normalidade enigmática. Porém, né, às vezes, uma vez uma pessoa falou assim, que bom, né? Então não vai ter problema. Não, não é bem assim. Por quê?
Porque a normalidade enigmática, ela sofre o esgotamento. As estratégias defensivas, perdão, não a normalidade enigmática, me desculpe. As estratégias defensivas, elas podem se esgotar. Elas se esgotando, elas vão gerar um sofrimento patogênico. E aí vai gerar o sofrimento patogênico, vai gerar uma crise de identidade, um adoecimento mental, e aí aparece, né, burnout, depressão, crise de ansiedade, síndrome de pânico, enfim, vários tipos de adoecimento, que pode inclusive ser adoecimento físico, de somatização, né, e pode, em caso extremo, levar ao suicídio. Dejur tem estudado nos últimos anos o suicídio nas empresas, a relação entre o trabalho, adoecimento no trabalho e o suicídio. Tem um livro dele que fala especificamente disso, né? E um trabalho que começou principalmente pela Telecom, aquela empresa que os